escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estreia em breve, através dessa programação, Deus Papai Grande Águia. Eu saúdo você com o Deus te abençoe, querido amado, que você que vai estar aqui ouvindo através das Sagradas Escrituras, a qual estaremos lendo aqui. Vamos ler aos Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2 ao 6. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabendo você, neste momento, eu digo um amém em cima dessa escritura, porque é através da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que nos dá total liberdade aqui nesta hora para poder chegar até você com esta palavra. E quero estar aqui efetuando aqui uma consagração, orando, pedindo a Deus para abençoar esta programação quando estivermos aqui ao vivo trazendo a palavra de Deus. Estaremos aqui dedicando uma consagração neste momento pela palavra que iremos através deste programa e estar levando aos ouvintes que vai estar ouvindo a palavra do Senhor, e que Deus possa abençoar cada um nesse dia, no nome do Senhor Jesus. A palavra, Senhor, é para que tudo dê certo, Pai, conforme, Senhor, desejo do meu coração, Pai, para que aquele que estiver aqui
Pai, quando interligado a essa programação, Pai, ele possa ter o livre-arbítrio, Pai, para ouvir e sentir Deus falar ao seu coração. Ajude e abençoe, meu Deus, e que o Senhor, Pai, através dessa oração, Pai, o Senhor me dá total sabedoria, Pai. O que eu tiver que falar, Senhor, que eu fale como está escrito. As palavras têm que ser através de um temperamento temperada, como convém responder, falar com os que estiverem de fora. Por isso, Pai querido, Pai amado, é que eu te suplico a Ti, Senhor. Me ajuda, me abençoa, Senhor. Fala ao meu coração aqui nesta hora, Deus. Fala também, Pai, através dessa programação, quando estivermos, Pai, dando o atendimento ao público, Pai, e que essa palavra seja manifestada pelo Senhor através de lábios humanos, Pai. Ó Senhor, estarei aqui trazendo essa palavra, Senhor, para que as pessoas possam ouvir e ser bem alimentadas, Senhor. Deus, eu sei que de mim mesmo eu não tenho tanta sabedoria, mas a sabedoria, ela vem do Senhor. O Senhor é que tem a palavra instruída para a hora certa, a hora que convém falar. Por isso, Pai, eu creio. Me ajuda, Pai. Eu te peço a Ti, Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, no nome de Teu Filho amado. É que eu peço, Deus, no nome do Senhor Jesus. E que Deus possa abençoar a cada um de meus irmãos que estarão ouvindo essa programação. E até breve estaremos aqui dando início a estas atividades. Deus Papai Grande Águia. Quero saudar a todos os ouvintes através desta programação que inicia aqui nesse canal, desejando a todos uma boa noite com nosso Senhor Jesus Cristo e trazendo aqui a oportunidade de cada um poder ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. E Deus, aqui, como tem aqui o livro das revelações, que é a Bíblia, que é o livro da fonte da vida eterna, a essa Bíblia, qual encontra-se nas minhas mãos, o qual tem aqui a revelação de Jesus Cristo. Revelação, por quê? Porque Deus quer que nós procuremos a reverenciar Ele através da sua bendita palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, o nosso pão de cada dia, que sustenta a nossa alma através da leitura. Quando nós a tomamos, ela
Deus, como Ele, nós sabemos que nós somos criação de Deus. Como nós temos 2 olhos para ver, 2 ouvidos para escutar e 2 mãos para que, através dos nossos olhos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós venhamos tomá-la de uma forma desejosa na alma, quando olhamos para ela e poder sentir o privilégio de pegar ela, abrir e poder sentir a boca de Deus falar através da tua santa palavra. Por isso, eu quero estar lendo aqui em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1 a seguir. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e se notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Agora, fechando aqui o quadro, dentro desta escritura aqui em Apocalipse, nós sabemos que Apocalipse é onde encerra as escrituras, onde encerra as partes que Deus tem nos trazido a sua revelação pela palavra. E eu tomo aqui o versículo 3 do mesmo capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, sabemos que essa profecia é um livro que, na realidade, como eu estou com ela, a Bíblia aqui, ela nos dá o direito de tomar ela como uma profecia para nos trazer a revelação da palavra de Deus, assim como eu também tomo em São João capítulo 5, verso 39, qual está escrito ali: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como também o versículo 40, e não quereis vir a mim? Tudo isso Deus nos dá a oportunidade de nós procurar vivenciar essa palavra. Deus, Ele é um Deus que nós devemos estar reverenciando Ele pela palavra, pelas Escrituras, porque Deus, Ele é puro, Ele é santo e revelador. Deus abençoe a todos.
Deus Papai Grande Águia estreia em breve. Eu trago uma boa tarde para você em nosso Senhor Jesus Cristo, através desta programação, o qual inicia-se neste momento, e eu quero trazer uma escritura, começando em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui eu quero estar fazendo umas referências, ponto de início, a partir do versículo 2, mas quero, em primeiro lugar, trazer aqui um pequeno versículo, capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Sim, porque a vossa eleição é de Deus. Quando nós nos procuramos a estar na plena posição, fazendo o tudo que possa ser útil e agradável à boa e perfeita vontade de Deus, através da sua palavra que a nós Ele nos concedeu. E com isso nós sabemos que o melhor que temos, nós temos que fazer o melhor de nós para Deus, pela palavra, para que Ele possa sentir de nós que aquilo que nós usamos através das palavras que saem dos nossos lábios, da nossa boca, nós temos que falar com segurança e certeza do que está fazendo, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz, um Deus que elege os seus fiéis. Deus é um Deus de muita graça e poder. Então eu quero estar aqui nesse momento trazendo aqui essa escritura na qual eu citei aqui aos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, mas quero revogar novamente ao versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então nós temos que estar confiante que Deus, Ele nos dá o direito, essa eleição. O porquê? Porque Deus, Ele quer nós no melhor da nossa vida. Mas eu quero estar aqui, começando aqui no versículo 2 a seguir. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em vossos corações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Aqui eu faço uma pequena pausa. Vossa fé, uma menção na vossa fé. Por quê? Que nós temos que estar com essa fé de Deus dentro de nós. Continuando aqui, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. Ele veio, Deus nos enviou seu Filho ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos conhecer Deus pela palavra, pelas suas grandíssimas revelações. E por isso nós, graças a Deus, podemos agradecer a Deus, por causa das santa palavra do Senhor. Então, versículo 5 aqui, tocando aqui no versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em
muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos vosso imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Tá vendo? O gozo com o Espírito Santo, quando a gente recebe essa palavra, com gozo do Espírito Santo em nós, então devemos ficar agradecidos a Deus, porque a palavra, ela nos dá total segurança. Continuando aqui no versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Fomos porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos dos convertestes a Deus. Aqui eu faço uma pequena pausa, porque dos ídolos convertestes a Deus, como o Salmo 115, e ali o Salmo 115 relata a respeito dos ídolos, né? que também ídolos, qualquer coisa é um ídolo que podemos adquirir em nós quando nós cedemos lugar para um ídolo. Esse ídolo, até mesmo se tratando de um futebol, um jogador, ele pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa quando a pessoa deixa ele ser aquele ídolo na vida dele. Mas nós temos que deixar entrar nos nossos corações um que é maior que tudo, e esse nós devemos venerar ele, qual se chama Senhor Jesus Cristo, o Deus manifestado em forma humana, através de uma carne humana, qual Deus enviou ele para nos trazer a total revelação pela sua palavra. Por isso, dando aqui a continuidade aqui, quero estar encerrando essa escritura aqui no versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, também Jesus, que nos livra da ira futura. Bom, aqui como no versículo 10 aqui citou a respeito aqui, esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, conforme ele foi crucificado, ele foi zombado, ele foi criticado, ele foi cuspido, ele foi torturado de todas as formas, como diante de um quadro lá no Calvário, ali 3 cruzes
aquela cruz central, ali onde se encontrava Jesus crucificado. Ali ele derramou o seu sangue por nossos pecados. Ele pagou um alto preço por todos os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Ele tomou para si, levou sobre si tudo aquilo que era para ser culpa de quem? De nós. E tomando essa oportunidade aqui, conforme ali havia três cruzes, aquela da direita, a qual havia ali o malfeitor, aquele que abriu sua boca e disse: Senhor, se és Deus, se és filho de Deus, desça desta cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas o outro que estava à esquerda, ele, abrindo também a sua boca, ele disse: ele não tem culpa nenhuma para estar aqui. Nós é que merecemos estar passando por tudo isso aqui. Mas aquele malfeitor da esquerda, abrindo sua boca, ele disse a Jesus: Mestre, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, então, expressou para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amados, veja que maravilha é poder saber reconhecer a nossa vida, reconhecer nossa posição, que nós podemos entrar com o Senhor Jesus Cristo no paraíso para poder fazer parte no número deste Deus vivo, ali onde podemos ter a nossa morada preparada por Ele. E aproveitando esta oportunidade, eu quero estar citando aqui uma escritura e para encerrar aqui no livro de João, qual fala capítulo 3 de João, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, é maravilhoso ouvir uma palavra escrita pelas Escrituras, pela Bíblia. A Bíblia, ela é a boca de Deus. É Deus falando conosco, abrindo nosso entendimento, mostrando para nós que nós devemos estar nela, buscando esse alimento que é nutriente para nossa alma. Por isso nós lemos aqui e sabemos que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Para quê? Para que possamos vivenciar a um Deus vivo, um Deus eterno. Deus abençoe a vida de cada um nesta tarde e que o Espírito Santo possa trazer a total revelação no coração de você ao ouvir parte dessa palavra que aqui foi anunciado. Que Deus abençoe, meus amados irmãos e amigos. Deus abençoe a você que vai estar presenciando essa programação. Deus abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.